escolha pela medicina acho que foi um evento muito tranquilo na minha vida. Não houve uma dúvida de fazer. Em algum momento, desde muito pequeno, falava sempre que ia ser médico. E assim foi. Uma decisão muito tranquila, muito própria. Acho que algumas coisas a gente não se percebe por quê, mas elas acontecem. Puxa, paixão. Acho que eu comecei a fazer residência de oncologia quando não se falava em oncologia. As pessoas tinham medo de dizer o nome. Então, nos últimos 20 anos, isso mudou radicalmente. A oncologia cresceu, se transformou numa área bastante interessante, onde as pessoas estão querendo cada vez mais fazer, mas é talvez dos grandes segredos da medicina. Você tem uma célula que se transforma, que cresce sem controle, que começa a fazer mal a você, algo que perde os mecanismos de controle. Isso é muito interessante, instiga a sua curiosidade e ao mesmo tempo, por ser uma doença tão silenciosa, tão ruim, que faz um mal não só à pessoa, mas a toda a sua família, uma doença da família, uma doença da sociedade, ela precisa ser combatida e precisa ser realmente estudada, a gente fazer o melhor. Então fazer oncologia e ter o privilégio de treinar pessoas nessa área, sem dúvida nenhuma, quase uma missão, né? Um desejo de vida de fazer o máximo cada vez mais. Isso foi muito aplicado, eu gostava do que fazia, né? Então desde a minha faculdade eu resolvi que queria fazer cirurgia e o primeiro mês eu procurei, na época a gente fazia estágios no IML para fazer dissecção, para ajudar, para aprender, fui ao pronto-socorro para ser interno e desde tanto fui muito dedicado a isso. E aí eu tomei a decisão de fazer cirurgia oncológica, como disse, no meu 4º ano, e aí eu me planejei para isso. Então eu fui vim para São Paulo, residência no Hospital das Clínicas, da USP, já mirando essa parte de cirurgia oncológica, fui fazer a cirurgia oncológica. E as coisas aconteceram. Uma necessidade cada vez maior de se aprofundar, de estudar, havia necessidade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. E essas coisas foram cada vez ficando muito claras para mim. O desejo de ajudar era tanto que eu atendia praticamente todos os dias, um monte, fazia várias cirurgias. E durante mais de 10 anos eu fiquei praticamente enfurnado dentro do hospital, tratando o máximo de pessoas que eu podia, tendo o máximo de contato, com o objetivo de fazer o melhor. A oncologia tem 21 anos desde a residência, né? E eu posso dizer que vi grandes transformações do que era, do que é. No início da minha residência a gente falava que existia genética, hoje a genética faz parte do dia a dia. Eu vi transformações da imunoterapia, desde as primeiras vacinas para melanoma, que não funcionava, até as revoluções dos imunoterápicos de hoje. A gente fazia grandes cirurgias e tinha orgulho disso. Hoje a gente evoluiu praticamente para a cirurgia minimamente invasiva, a utilização da tecnologia robótica e esse afã sempre de melhorar e de fazer. Eu fui pioneiro na técnica no Brasil, do RAIFO, que é um ultrassom focado para tratar câncer de próstata. Iniciamos o procedimento com cirurgia robótica em 2013 e nos últimos 5 anos, um dos maiores volumes, a gente faz treinamento para o Brasil inteiro. E aí que foi talvez a grande transformação da minha vida. Eu percebi que ficar no hospital o dia inteiro atendendo e operando, eu fazia bem, mas eu podia fazer muito mais treinando gente para reproduzir exponencialmente aquilo que eu fazia. E aí surgiu a ideia do Instituto, surgiu a ideia de treinar, surgiu a ideia de que a gente tem que capacitar os colegas para exponencialmente fazer mais e melhor para a população como um todo dentro da área da medicina. Então, ser médico tem o seu papel importantíssimo, mas querer melhorar continuamente, que é um dos grandes, talvez, desejos da raça humana, né? Tá sempre evoluindo, tá sempre inquieto, tá sempre curioso. A gente tem respostas para essas grandes perguntas da medicina através da pesquisa. Desde a pesquisa básica, a pesquisa clínica, e a gente vai evoluindo. Nessa minha trajetória surgiu uma outra paixão, que é administrar isso tudo. Então a gente começa a ver que o cirurgião, que o médico, ele é responsável pela conta, ele é responsável pelo meio que a gente está vivendo. Hoje, num país com tanta dificuldade financeira, o médico é sim responsável pela qualidade e é sim responsável pela sustentabilidade. Quando a gente controla, entende que faz parte disso tudo, a gente faz melhor, a gente pode fazer mais com o mesmo recurso.
Então eu fui fazer o MBA de Economia da Saúde, Administração Hospitalar, e continuo estudando. Hoje estou fazendo o segundo, e com isso a gente consegue melhorar e disseminar entre os colegas a importância não só da qualidade, mas do controle, né, dos custos e dos desperdícios, que é um dos grandes problemas do país hoje. Eu tive um parente com câncer, então você já está do outro lado, você tem ver como a família sofre. Eu gosto de estar bastante próximo, né, porque a gente sabe dessa dificuldade toda, que é lutar contra a doença, do choque, do seu problema, de tudo isso, como isso afeta psicologicamente a família inteira, né? Então a relação de confiança, a relação aberta, a relação amiga é a melhor forma de ter uma boa proximidade, né? O câncer, a palavra câncer amedronta, e as pessoas se sentem tão mal que um abraço, um toque, passa a ser até uma coisa que parece longe para essas pessoas. E muitas pessoas, quando ouvem a palavra, não querem nem abraçar, nem tocar. Eu acho que a gente tem que estar próximo, tem que estar amigo. Eu vejo que hoje boa parte desses tumores se transformaram em doenças crônicas. Alguns doentes já não morrem mais. Antigamente a gente falava de assim que a gente mais fazia suporte do que tratava. Hoje a gente cura boa parte dos tumores. Eu acho que a grande maioria, quando no início. Eu acho que em breve nós vamos ter grandes avanços e o câncer vai se transformar cada vez mais numa doença curável e controlável. E aí está o papel de fazer essas prevenções, de fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Essa evolução tecnológica que a gente está experimentando, desde Big Data e vários conhecimentos que aumentam o nosso poder de saber sobre a área, essas pesquisas, o mundo todo trabalhando junto, o câncer em breve vai ser mais controlável, vai ser uma doença com menor impacto social. E hoje, como me vejo, é essa função de tentar disseminar o conhecimento o mais rápido possível, de fazer com que o tratamento seja cada vez mais eficiente e mais amplo para todo mundo, né? Treinar e passar o conhecimento para frente, porque ele deve ser, sim, uma coisa democrática. As pessoas devem ter acesso a ele. Só assim a gente vai mudar esse país e esse mundo.